Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está adiando algum projeto, algum plano que você colocou no seu papel, algum desejo que você tem no seu coração, talvez você não externalizou isso, ou planos, metas que você já estabeleceu em algum momento, seja no início do ano, agora a gente já está em setembro, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, e talvez você ainda não tenha realizado, talvez não tenha dado a iniciativa necessária para poder agir, para poder tirar esse seu projeto, esse seu sonho do papel. Eu quis gravar esse vídeo para ser como um novo convite para você parar de adiar e simplesmente começar. Independentemente se você ainda não se vê pronto, se você ainda não se vê pronta, se você acredita que ainda não tem o dinheiro suficiente para começar, se você acredita que não tem ajuda o suficiente para começar, se você não tem apoio, incentivo e até mesmo elogios suficientes para que você se sinta pronto e pronta para iniciar o seu projeto, seja um novo negócio, seja iniciar na sua rede social, seja fazer uma viagem, um intercâmbio, seja estudar para uma prova. Eu não sei o que você tem adiado, o que você tem aí dentro do seu coração de verdade, porque todos nós somos feitos de planos, de sonhos, e muitas vezes a gente deixa isso para depois. A gente sempre quer estipular um momento ideal, um momento mágico em que a gente vai conseguir fazer aquilo. E isso nada mais é do que a sua própria mente te sabotando. Eu vejo isso acontecer muito na minha vida e na vida de pessoas próximas, de amigos que compartilham os seus sonhos, os seus desejos. E quando a gente percebe, vai revisitar esses planos, esses sonhos, a gente vê que já se passaram muitos anos e nada foi feito, ou muito pouco foi feito. O pior é quando você ainda dá o primeiro passo, não se sente pronto, motivado bastante e desiste, porque muitas vezes você não teve o apoio que você imaginava ter. Mas o fato é que os nossos sonhos somos nós mesmos que precisamos ter essa força e essa coragem de executar e não colocar isso nas costas dos outros, não colocar isso nas mãos dos outros. E um disclaimer rapidinho aqui, provavelmente você já notou que essa cachorrinha ronca, essa é a Zoe, para quem ainda não sabe o nome dela, e ela ronca. E ela tá aqui, tá meio difícil tirar ela desse espaço, senão ela começa a causar aqui dentro de casa. Então, sim, teremos um ronquinho durante esse vídeo, desculpe, mas é por um bom motivo. E como eu disse, é comum a gente sempre colocar alguma desculpa para justificar a nossa falta de coragem de iniciar um projeto. Principalmente quando esse projeto parece desafiador demais para a gente. Quando a gente imagina, a gente tem aquela vontade, tem aquele desejo, por mais que a gente pense que pode dar certo, lá no fundo o medo parece que fala mais alto. Parece que a nossa insegurança fala mais alto e aí a gente deixa, a gente procrastina, inclusive já falei sobre isso aqui, que muitas vezes essa procrastinação ela tá totalmente ligada ao nosso medo de prosseguir, ao nosso medo de ir por um caminho que talvez seja desconfortável pra gente, um caminho que talvez a gente tenha que se dedicar muito mais e a gente não se vê pronto, não se vê preparado para isso. Agora, esse é o grande desafio e eu quero te chamar para isso nesse vídeo, para que você perceba se você não está se sabotando. Para você perceber se você não tem colocado desculpas demais para iniciar um projeto que talvez já tivesse sendo um sucesso, já estaria sendo um sucesso se você já tivesse tirado do papel. E um outro ponto que a gente também adia muito os nossos planos, como eu disse, a gente coloca às vezes muito a expectativa no outro. A expectativa, tanto que o outro nos apoie, nos aprove, quanto às vezes ele também se una a gente para tirar esse projeto do papel. E aqui eu vou diferenciar uma coisa da outra. Primeiro ponto, a gente espera, por exemplo, quem está começando uma rede social, de repente vai gravar vídeo no YouTube,
vai gravar para o Instagram, criar um TikTok, enfim, qualquer outra plataforma. E aí você espera que as pessoas, os seus amigos próximos, a sua família te apoie, te incentive, esteja ali comentando, presente, assistindo seus vídeos. E quando você percebe que isso não acontece, isso pode te desmotivar. Isso também, de alguma forma, pode te travar, porque você não quer ser visto por ninguém que você conhece, você não quer ser visto tentando, você não quer ser visto tendo a possibilidade de fracassar, porque inicialmente, exemplo, se você abre uma rede social, você precisa crescer essa audiência, os primeiros vídeos, os primeiros posts, às vezes não vão ter muita interação, não vão ter muitas visualizações, e você não quer ser visto tentando, você não quer ser visto dessa forma, como se fosse um fracasso na sua cabeça, porque a gente já se acostumou tanto com esses números estratosféricos que a internet pode oferecer, e aí a gente esquece de valorizar os primeiros passos, os nossos começos, as primeiras pessoas que chegam, os primeiros comentários. Então a gente se esquece muitas vezes disso, e esse é um grande problema também, essa expectativa de lidar demais com essa expectativa que muitas vezes é irreal, porque a gente está, como eu já falei várias vezes, olhando para o palco daquela outra pessoa e esquecendo dos bastidores, esquecendo da trajetória que ela passou, e que você também, iniciando hoje, seja qual for o seu negócio, você vai ter uma trajetória. Você também vai ter que passar pela sua jornada, pelo seu caminho, que é exclusivamente seu. Mas você precisa começar. Para que você passe e colha os frutos, você precisa começar. E um outro ponto, além da gente esperar muito essa validação que eu falei, um outro perigo é você depender do outro para fazer o que você deseja. E aqui vale, muitas pessoas querem abrir algum negócio, seja tanto na rede social quanto um projeto, uma empresa, quer vender alguma coisa específica, quer criar um negócio específico, e essa pessoa espera um sócio. Ela não começa porque ela acredita que ela precisa ter um sócio, ela precisa ter alguém para... É como se fosse, inconscientemente, alguém para se apoiar. E às vezes alguém até para culpar. É difícil você parar para pensar, às vezes, que você vai ter que lidar com a culpa, de repente, de ter que passar por processos difíceis ou até mesmo de fracassar, porque vai que esse negócio não dá certo, vai que você comete algum erro, vai que você demora mais tempo para ter um retorno financeiro, por exemplo. E aí, se você tem uma pessoa, um sócio, você tem alguém com quem dividir os pepinos, como dizem, os problemas, as dificuldades, e também alguém para culpar caso dê errado. Você pode simplesmente jogar a culpa no outro, e muita gente faz isso de forma inconsciente, que é, não deu certo porque o fulano não fez a parte dele. Porque a pessoa que era a minha sócia, o meu sócio, errou em tal coisa, não fazia tal coisa, tudo ficava para cima de mim, eu ficava sobrecarregada, enfim, não sei. Diversas e diversas desculpas e diversas situações. E muitas vezes a gente acaba atraindo para nossa vida uma sociedade que vai ser disfuncional, justamente porque a gente já não se vê capaz de iniciar algo sozinho, sozinha. E aí a gente acaba atraindo uma pessoa, um sócio que não vai ser bacana para o nosso projeto, justamente porque a gente, de certa forma, vibrou também nessa frequência de eu não me sinto segura para fazer sozinho, mas eu também não confio totalmente no outro e atraio essa outra pessoa e valido o meu fracasso. Entende que é um ciclo também que a gente pode repetir pelo simples fato da gente não ter a coragem de prosseguir, de fazer o que precisa ser feito sozinho também. Então, como eu disse, a gente pode estar esperando essa validação, essa aprovação, esse apoio. A gente pode simplesmente estar esperando que alguém compre a nossa ideia e faça junto, que invista. Às vezes você acredita que não tem como fazer
o que você precisa fazer, o que você gostaria de fazer, porque você não tem dinheiro suficiente. E aí você precisa de um sócio para poder investir no seu sonho, no seu projeto. Mas será mesmo? Será que você não tem outras formas de conseguir esse dinheiro, seja através de um empréstimo, seja através de algum outro serviço que você pode prestar, seja, não sei, outras situações, às vezes aguardando um pouco mais, começando menor, de uma forma que não precisa investir tanto assim? Sempre existem soluções, mas que a gente não enxergue essas soluções de imediato, existem outros caminhos, existem outras alternativas que muitas vezes a gente precisa se afastar um pouco mais para que a gente consiga enxergar. Às vezes você está esperando também ter um mentor, um professor, alguém que praticamente pegue na sua mão e te guie, te mostre o caminho, como não errar, como fazer tudo certo. E isso, como eu falei, se torna uma armadilha, porque você sempre vai ter desculpa. E aqui eu ainda nem falei. Por exemplo, para criar conteúdo, a gente sempre coloca um monte de empecilho na frente. Ah, não tenho iluminação, eu não tenho um telefone, uma câmera, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Eu tô falando de uma realidade aqui que eu vejo bastante de pessoas que querem criar conteúdo e reclamam disso, mas imagina para pessoas que precisam abrir de repente empresas que dependem de maquinário, de funcionários, enfim, são muitas possibilidades. E aí uma coisa que você precisa se perguntar é se você realmente quer tirar esse projeto do papel, esse seu sonho do papel. E você precisa ser sincero e sincero o suficiente com você. Porque sabe aquela frase de que quem quer dá um jeito? Quem quer dá os seus pulos. Quem quer realmente dá um jeito. E eu percebi isso observando muitos e muitos empreendedores, pessoas que são desenroladas na vida, você percebe isso. E eu tenho que aprender muito com essas pessoas também. A gente tem que aprender. Se você está assistindo esse vídeo aqui, é possivelmente que você tenha esse problema também de procrastinar, de não se sentir pronto, de achar sempre que precisa de mais alguma coisa para tirar o seu projeto do papel. Agora, o que a gente pode aprender com essas pessoas desenroladas que eu percebi, esses empreendedores em série, essas pessoas que fazem acontece, mesmo que as coisas estejam difíceis, elas dão um jeito, é que elas só fazem. Elas só fazem. E é tão louco, porque a partir do momento que você começa, as coisas vão desenrolando. E por mais que no nosso mundo ideal, e às vezes nessa questão até do perfeccionismo, quem é muito perfeccionista tem essa ideia de que tem que estar tudo perfeito. E isso também é uma grande armadilha. Isso também é algo que impacta na sua procrastinação, quando você quer algo tudo muito perfeito, porque se não for perfeito, eu não começo. Se não for perfeito, eu não quero. E aí é o grande problema, porque o que eu percebi dessas pessoas é que elas fazem mesmo sem estar perfeito. Elas vão encontrando os funcionários no meio do caminho, elas dão um jeito para conseguir os clientes, elas começam mesmo sem estar com tudo perfeito. Como eu disse, elas simplesmente fazem. Então, se existe uma coisa que a gente precisa aprender a desenvolver, é essa execução. E melhorar no caminho. Por quê? Porque se você continuar dando desculpas atrás de desculpas, vai virar mais um ano e você não vai ter tirado o seu plano, o seu projeto do papel. Então, se for preciso, comece de forma simples. Sabe a ideia do MVP, que é o produto mínimo viável? Você não precisa estar com tudo perfeito, você só precisa ter o que é necessário para aquele momento. E aí você continua, você progride. Conforme você vai tendo retorno, você vai tendo também incentivo de continuar, de permanecer. E pense que o que você já sabe já é o suficiente para você dar o primeiro passo. Pense nas vantagens de você começar um negócio sozinho, um negócio sozinha. Além da casca que você adquire, você também consegue aprender e executar numa velocidade que talvez tendo que compartilhar com outras pessoas você não conseguisse.
Porque é você para tomar a decisão, é você. E o quanto isso também te dá mais autonomia, mais autoconfiança, esse senso de responsabilidade, e o quanto você também aprende a se virar, a encontrar soluções. Então isso é extremamente benéfico para o seu crescimento pessoal. Quando você dá esse primeiro passo e assume a responsabilidade, assume que você vai fazer dar certo. E você mostra para você mesmo que você é capaz. Você mostra para você e você mostra para os outros também. Quando você para de depender, como eu disse, de aprovação, quando você para de depender da ajuda, do auxílio. E aqui uma ação bem prática que você pode fazer é, se você tem mais de um projeto, você tem projetos para tirar do papel que você deseja colocar no mundo, revisite todos esses projetos, todos esses seus planos. Observe quais verdadeiramente ou qual verdadeiramente faz sentido para você e você realmente quer, deseja tirar do papel. E aqui você precisa distanciar todo medo, toda dúvida, tudo aquilo que muitas vezes está te boicotando, e não é porque não vai dar certo, mas é porque você tem medo de dar certo. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente tem medo de dar certo, porque o dar certo também representa mudanças. E às vezes a gente não quer mudar. Às vezes representa uma mudança de cidade, às vezes representa uma mudança de amizades, às vezes representa uma mudança de patamar financeiro, uma mudança visual, uma mudança do seu mental mesmo, de você evoluir a tal ponto de se distanciar de muita coisa que você vive hoje. Às vezes a mudança, inclusive, muda a sua rotina, a sua preguiça, a sua procrastinação, o seu estilo de vida. Às vezes você está adiando pelo medo de dar certo. Porque e se der certo? E aí você se pergunta, e se der certo? Eu vou ficar feliz com essa nova vida? E às vezes o que você não realiza tem muito a ver com isso, tá muito ligado a isso. De que você não validou essa sua nova vida, essa sua nova versão dando certo. Então revisite e perceba se você realmente quer que esses planos deem certo. E aqui, desde planos mais simples, coisas básicas, como, sei lá, tirar uma carteira. Às vezes você ainda não dirige e aí você quer dirigir. Por que você ainda não fez isso? Quais são os motivos? Ou às vezes abrir um negócio, às vezes começar na rede social, não sei. O que você ainda está adiando? Mas como eu disse, o meu convite é para você olhar para esses projetos, analisar se você realmente quer e listar a partir daí quais ações verdadeiramente práticas você pode fazer a partir de agora. E estabelecer um limite para isso e quebre isso em pequenos projetos, em pequenas etapas diárias, para que você consiga sentir que você está evoluindo. Então, se tem algo que você já possa fazer hoje, comece fazendo hoje. Se tem algo que você pode fazer amanhã, comece amanhã. Agora, o que não vale é você deixar passar esse resto de ano e mais alguns anos e olhar para trás e se sentir frustrado, se sentir fracassado. Porque você tem um desejo, você tem um sonho e não consegue realizar. E será que você realmente não consegue realizar esse sonho, tirar esse projeto do papel? Porque fatores externos estão te impedindo ou você mesmo está se impedindo? Você mesmo está colocando barreiras, empecilhos e travando o seu avanço. É duro, mas muitas vezes é a gente mesmo que está travando o nosso avanço. Porque, como eu disse, desculpas, medo, procrastinação, preguiça, uma série de outras coisas. E lembre-se que o movimento é a linguagem da vida. A partir do momento que você se movimenta, as coisas fluem, vão acontecendo, você vai se conectando com outras pessoas que estão no mesmo caminho, na mesma jornada. Você conhece pessoas que podem te auxiliar
Mas aqui você não conta com isso para começar. Você começa e as coisas vão acontecendo. Você vai tendo mais iluminação. Você vai tendo mais insights para que você continue. Você vai ajustando a rota, você vai percebendo onde pode melhorar. Agora, se você ficar no campo da fantasia, da ilusão de quando eu fizer tal coisa, no dia que, se você continuar nesse campo de ilusão, as coisas não vão mudar. Você vai deixar de colher os resultados que você poderia colher a partir do momento que você faz, que você vai com medo mesmo. Tem essa frase do vai com medo mesmo. O vai com medo mesmo não é de forma displicente, como eu falo, de você fazer de qualquer jeito, mas o vai com medo mesmo é de você se preparar no meio do caminho. É você dar os seus pulos, é você se jogar nessa jornada e entender que aonde você está hoje é mais confortável do que aonde você se enxerga lá no futuro, tirando esse seu projeto do papel, tirando esse seu sonho do papel. Então, a partir de hoje, pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas para os outros e para você mesmo. Chega de adiar. Esse é um convite. Então, lembre-se de listar o que precisa ser feito e dar os primeiros passos em direção ao seu sonho, ao seu plano, ao seu projeto. Porque eu tenho certeza que ele vai se realizar, desde que você esteja disposto e disposta a fazer dar certo. Se você chegou a essa parte do vídeo, então comenta aqui como um símbolo para você marcar esse ato como eu faço dar certo. E eu coloquei uma frase mais longa, porque isso já vai te desafiar a escrever um pouquinho mais aqui também nos comentários. Porque se você se compromete, a partir do momento que você se compromete, você fica responsável e você toma isso para você mesmo para fazer acontecer. Então, eu faço dar certo. E depois eu quero ter notícias de como estão os seus projetos aqui, na vida real, e não só no seu pensamento.